volta a essa casa para a gente conversar um pouco, bater um papo, falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, que é tão importante, né, nos nossos dias, e levar esse Evangelho para os nossos dias. Eu já agradeço a Gê pelo convite, agradeço a casa por esse convite e confiar em mim, confiar a nós no Evangelho da noite. Então agradeço e penso também que a espiritualidade possa estar nos protegendo, nos amparando, e a mim também, que eu possa passar da melhor maneira para todos vocês. Então, hoje, nós vamos falar sobre o Evangelho e os dias de hoje. Então, nós vamos fazer essa trajetória, né, do Evangelho. Deixa eu pegar aqui. Vamos conhecer realmente como se deu o cristianismo, como o cristianismo chegou até os nossos dias, como ele chega, de que maneira. Então, nós vamos ver aqui o cristianismo, quando Jesus veio nos trazer o cristianismo, ele traz um cristianismo para nós puro, aquele cristianismo que é pregado embaixo das árvores, ele era junto com os apóstolos, na casa de Pedro, no lago, junto com as pessoas, os pecadores e com todas as pessoas que Jesus encontrava no caminho. Então era um cristianismo muito simples, que nós vamos ver, que o próprio Cristo nos trouxe, né? E o cristianismo, ele nos chega também através do judaísmo, né? Dentro da igreja judaica. E dentro da igreja judaica tem alguns tipos de paramentos que eles usavam, algumas coisas, algumas roupas, alguns chapéus, para diferenciar, né? Para se diferenciar do povo. E aí, tinha poucas liturgias, poucos paramentos, não tinha muito. Era uma religião muito simples, que o povo foi se adaptando, foi se aumentando o cristianismo. E aí nós vamos ver já o cristianismo, uma religião no século IV e no século V, nós vamos ver que passou já 400, 500 anos do cristianismo. E ele foi crescendo, houve muitos adeptos e cresceu, fez um cristianismo muito grande, muitas pessoas já se adequando ao cristianismo. Então Roma, vendo aquela multidão de pessoas, né, adeptos, ela quis arrebanhar aquela parcela, não porque eles eram tão religiosos, mas eles queriam, tinha interesses financeiros para que houvesse aquela união do cristianismo que eles tanto desprezaram. Agora eles estavam vendo que havia uma necessidade de se juntar. E então veio o cristianismo, uma religião do Império Romano, 400 anos depois do Cristo. E aí, foi por toda a Europa. Não foi num país, não foi num país ou outro, mas foi a Europa inteira. Ela adaptou, porque a Roma, ela tomou a Europa quase inteira, né, com as suas guerras. Ela foi tomando país em país e ela se tornou uma potência. E aí, quando ela surge como religião, ela vai mandar os sacerdotes dos países e tal. E esses sacerdotes, eles não entendiam da religião tão pura como era a religião que o Cristo veio trazer. E para influenciar, para que pudesse assim as pessoas se adaptar, mas para influenciar as pessoas, mesmo pessoas com a religião, eles vão usar muito mais dos paramentos, das roupas, dos cajados, dos cálices, das coisas mais assim, mais materiais, porque eles não tinham uma espiritualidade, eles não sabiam como passar essa espiritualidade para o povo. Então eles usam desses apetrechos para se tornar uma coisa assim, diferenciada, uma coisa importante, né? Eles queriam ser assim, reverenciados. E aqui nós vamos abrir um parênteses
para dizer uma coisa muito importante. Quando nós estamos falando sobre cristianismo, nós estamos falando do cristianismo puro, nós não estamos falando de religião nenhuma. Porque como nós todos aqui, espíritas, somos reencarnacionistas, nós acreditamos na reencarnação, nós sabemos que quem estava lá não eram eles, era nós, né? Era nós mesmos que estávamos lá. Então, não se pode dizer que é esta ou aquela religião. Quando eu for falar aqui, eu vou sempre me relacionar com o cristianismo, e não com esta religião ou com aquela. Nem católica, nem espírita, nem protestante, não existe rótulos. Nós estamos falando do cristianismo, do próprio Cristo, a trajetória desse cristianismo. Então, nós vamos entender que aí nós vemos que os homens, eles começaram a usar esses paramentos para que eles pudessem ser reverenciados melhor, né? Então eles usam desses tipos de roupas e tudo mais, porque eles não tinham a essência, a espiritualidade para pregar para o povo. Então era isso que aconteceu nesse tempo. E agora eles viram que a religião começou a crescer, né? Começou a ver também o islamismo, uma outra religião muito forte, começou a ter uma rivalidade. E a Roma achou por bem que todos deveriam professar a mesma fé, a religião cristã, a religião de Roma. Então ele queria que o povo, eles todos se adequassem ao cristianismo. E não foi isso porque tinha o islamismo, os israelitas, eles tinham já uma religião já bem formada, e houve então um grande atrito. E nesse atrito houve então as cruzadas. Então já 200 anos depois, nós vamos ver no século XVII, nós vamos ver essa rivalidade entre as duas religiões, onde os homens se reuniam e iam para os campos de batalha matar uns aos outros. Então foram 9 cruzadas, durou 200 anos essa rivalidade, e hoje nós nos perguntamos como é que, olha o cristianismo aonde que chegou. Quando foi que o Cristo pediu, né, falou para que os homens se matassem em nome de uma religião, em nome do cristianismo, em nome da palavra que ele trouxe? Mas o homem não entendeu a religião. E pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, que nós estávamos lá, o que aconteceu? Nós entramos também nisso, nessa guerra, e isso daí durou 200 anos, não foi um pouco tempo, mas foi uma quantidade de tempo enorme, aonde se matava em nome de Deus. E ainda os padres iam lá na frente dos exércitos, e os padres abençoavam as pessoas, jogavam água benta naqueles que iam para as guerras, abençoando para que eles pudessem matar os próprios irmãos, só porque tinham outra religião, outro tipo de religiosidade, né? E aí foram tempos muito difíceis para o cristianismo. Mas se fosse só isso, ainda estava bom, porque era uma religião lutando com outra. Mas houve uma coisa pior ainda. O que foi de pior? A Inquisição. A Inquisição foi assim. Deixa eu tomar aqui um pouco de água. Na Inquisição, então, eram os próprios cristãos lutando com os próprios cristãos. Era nós mesmos brigando com nós mesmos. Veja só. Então, a igreja, se falasse que era herege, se falasse que tinha alguma coisa que falava do demônio, que falava alguma coisa assim do sobrenatural, já iam os soldados, já pegava a pessoa, já jogava nos calabouços a pão e água, morria. Eles eram trucidados, eles eram queimados
sobre a lua, eles têm que ter um maior trabalho de como eles iriam conversar sobre as suas descobertas, porque senão eles eram tidos como hereges, como pessoas do demônio, como benzedeiros. Então, o que faziam? As benzedeiras, então, naquela época, foram todas queimadas. E elas foram para o campo se esconder, porque foram 1 milênio, 1000 anos foi esse processo da Inquisição. 1000 anos correu. E então, como eu estava falando sobre a ciência, não podia falar porque se fizesse alguma coisa ia para a fogueira, ia ser queimado ou jogado nos calabouços ou torturados até a morte. Vários tipos de torturas que a gente não pode nem imaginar que eles faziam. E olha só, em nome de Deus, o que achava que era do demônio estava marcado. E também a ciência, depois também os artistas daquela época, como nós podemos ver as pinturas daquele tempo eram de anjos alados, era de Jesus, era de Maria, era assim, coisas cristãs. Não podia passar disso. Se passasse disso, o que eles faziam? Era um herege, já ia para a fogueira, já ia ser queimado, já ia ser morto. Então não podia. Os grandes pensadores, começaram a surgir os grandes pensadores, as pessoas que já não estavam mais contentes com aquilo que estava acontecendo. Então eles pensavam no futuro, pensavam numa sociedade mais correta, então, mas eles não podiam se manifestar, porque se manifestasse, fogueira. Então houve uma pressão muito grande. A igreja ela começou a pressionar todas as classes, todo mundo ela começou a pressionar. E aí, houve uma coisa muito, houve uma explosão, né? Houve uma explosão. E essa explosão se deu na Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa foi em 1789. Olha quantos anos se passaram desde o cristianismo puro. E foram os homens nós, os homens, que desviamos a palavra do Cristo, que mesmo não compreendendo pela nossa ignorância, nós fizemos todas essas atrocidades. E hoje nós vivemos uma sociedade, e a gente fala assim, por que nós estamos vivendo uma sociedade tão difícil? A resposta são as nossas atrocidades cometidas há muito tempo. Sempre houve a espiritualidade, o Cristo, Deus, ele sempre mandou para o planeta Terra as pessoas para nos direcionar na religião, mas nós sempre preferimos a porta larga, nunca quisemos a porta estreita, nós sempre quisemos a porta larga, das grandes vantagens, e aconteceu tudo isso que aconteceu, e nós chegamos aqui em 1789, onde o homem não quer mais saber de Deus, porque falar de Deus seria oprimir o homem, falar de Deus seria uma coisa muito difícil, né? Muito difícil por causa da memória que nós tínhamos de que a religião só oprimia, que a religião nos forçava, que a religião não era uma coisa boa, era uma coisa ultrapassada. E aí vem o modernismo. Chegamos nos dias de hoje com o modernismo. E o homem e a humanidade, ela busca a felicidade das coisas materiais. Por quê? Porque quando não se tem uma espiritualidade, né, para colocar os nossos sentimentos, a gente não preza pela nossa espiritualidade, o que é que nós vamos fazer? O ser humano coloca toda a sua felicidade nas coisas da matéria. E foi isso que aconteceu. O homem começou a colocar a felicidade nas coisas dos bens materiais, esquecendo dos bens espirituais, achando que religião era uma coisa que não havia necessidade, porque ela tinha magoado tanto que a humanidade não queria mais
que acontece? A gente deixa de aprender, a gente deixa de procurar as coisas espirituais, o alimento do Espírito tão necessário para nós, porque nós sabemos que a nossa vida é tão curta, está passando o tempo tão rápido, a nossa existência aqui na Terra é tão curta. Então nós temos que ter a consciência de que nós somos espíritos imortais e que nós precisamos de bagagem, de aprendizado para a nossa vida espiritual, alimentando o nosso espírito das coisas boas, dos aprendizados e dos ensinamentos que hoje, com o nosso raciocínio, a nossa inteligência, nós já podemos ter acesso a isso tudo. Já não somos mais ignorantes. Já se passaram mais de 1.500 anos e a humanidade, nós já chegamos no ano 2000, né? Mais de 2000. Então nós já estamos maduros para começar a aprender a nossa espiritualidade, nós voltar para a espiritualidade. E assim, esta ruptura, esse afastamento da espiritualidade, do espiritual, viver as coisas da matéria, o que acontece com nós quando nós vivemos a vida da matéria? Nós temos ansiedades, porque nós precisamos ter tudo, tudo que passa na televisão, tudo que as amigas comentam, tudo que a sociedade nos coloca. Então a gente tem essa ansiedade de ter, de dia de amanhã, de acabar hoje para ficar amanhã. Então vem a ansiedade, a depressão e esse monte de suicídio que nós vemos quantas pessoas se suicidando por causa que não tem uma fé, que não tem onde se segurar, porque as coisas da matéria são tão passageiras. A gente conquista uma coisa, daí aquilo lá já não tem mais valor, daí a gente conquista outra, não tem mais valor. Então, o que acontece? Quando a vida se torna tão vazia, a gente vê quantos suicídios, e mesmo porque não pode ter, não pode comprar, então a pessoa se suicida. Então esse vazio existencial que tem dentro do homem só é preenchido com a palavra de Cristo, com o nosso caminhar junto com a espiritualidade, com o nosso querer aprender. Já está na hora. Então isso nos traz um transtorno muito grande quando nós nos divorciamos de Deus, quando nós nos divorciamos da espiritualidade, achando que espiritualidade é uma coisa do domingo, não algo para se viver todos os dias, não para se viver todos os dias. A igreja, a espiritualidade é para se viver um dia, uma hora que a gente vai num tempo qualquer. Então, a proposta de Jesus é que nós vivamos mais livres, né? Nós mais alegres, porque quando Jesus passa essa mensagem para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí a gente fala assim: nossa, olha só, Jesus vai me aliviar. Eu acho que vai pagar minha prestação. Então, ai que bom, vou ficar aqui sentado esperando, né? Isso vai resolver, vou ficar aqui sentado. Mas, na verdade, não é assim. O próprio Cristo já nos disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós vivemos a vida de César. Então, nós temos que comprar o nosso alimento, a nossa roupa, pagar as nossas prestações, mas não podemos esquecer da nossa espiritualidade. Não podemos esquecer de nos darmos a Deus. Então, isso é o que ele fala, para que a gente já solte os nossos ódios, as nossas mágoas, né? Que a gente vive preso. Eu não sou feliz porque eu odeio o meu marido, eu odeio a minha sogra. Coitada, elas são tão boazinhas, vocês nem imaginam, né? Elas são tão maravilhosas.
mágoa de um parente, mágoa de um vizinho, mágoa, ódio do patrão. Larga. Mas ele fez isso, fez aquilo para mim. O problema é dele. Quem faz alguma coisa que não está dentro da lei, ela vai ter que se ajeitar junto com a lei. Então, gente, é isso que Jesus fala para nós irmos ao encontro dele, deixar essas coisas, porque tudo vai se resolver devagar, tudo vai se assentar, tudo vai se resolver quando nós acreditamos e temos fé, sem vingança, sem ódio, porque quando o mar está muito revolto, quando a nossa vida está numa tribulação e o mar está muito revolto, Jesus não acalma o mar, mas ele acalma o marinheiro. E acalmando o marinheiro tem a percepção de onde ele pode ir para que o barco não afunde. Então é isso que Jesus fala quando ele fala: vinde a mim todos vós, deixe as mágoas, os ódios, e todas essas coisas que a gente guarda dentro de nós, que a gente guarda, e é muito ruim essa guardar. E o livro dos Espíritos, que é um dos volumes que Allan Kardec, um dos primeiros livros que Allan Kardec nos trouxe, a codificação, que ele tem perguntas e respostas, na questão 943, ele vai falar de onde vem o desgosto pela vida que as pessoas sentem, né, na vida moderna, nessa vida moderna. Porque esse desgosto que as pessoas sentem, sem nenhum motivo aparente, as pessoas se sentem tão magoadas, tão desgostosas da vida. E aí ele vai falar, vai responder a espiritualidade, e nos responde: é a ociosidade. A ociosidade é nós não fazermos, termos muito tempo. A gente trabalha, volta do trabalho, mas eu estou cansada, então vou assistir uma televisão, vou pegar o meu celular, vou ficar no meu celular. Então isso daí é muito tempo perdido, muito tempo ocioso. E nós já sabemos daquele ditado que nossas mães falavam para nós: cabeça desocupada, oficina do diabo. Então é isso aí mesmo, né? É bem uma frase para nós colocarmos. Então, quando nós pegamos e temos muito tempo e não pegamos um livro para ler, não fazemos força de fazer um curso de aprendizado, de aprender o Evangelho, de ficar com um grupo de pessoas aprendendo o quê? Aprendendo o que é espiritual, aprendendo o que nós vamos levar para o plano espiritual, aprender esses bens que a traça que o ladrão não rouba, a traça não corrói, nem a ferrugem consome. São coisas que a gente aprende para levar na nossa vida eterna. Que essa nós sabemos que é tão rápida. E nós vamos levar esses ensinamentos todos para a pátria espiritual, para o nosso espírito. Então, nada de ociosidade. Aproveitar o tempo para aprender, ler bons livros e fazer, porque a gente fala: não tenho tempo. Não tem mesmo, né? A gente fica muito tempo perdido no celular. Quando entra no celular, a gente não se acha mais. Daí vai para outro e é isso aí. E a saciedade é quando a pessoa tem muitas coisas, né? Compra muito, tem muito, quer tudo, então ela fica muito saciada das coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Nós podemos sim ter as coisas materiais, mas não podemos colocar todas as nossas cartas no material. Nós temos que começar a pensar no nosso espiritual. Então, nada de ficar, de querer ter. É melhor nós sermos alguma coisa e não termos alguma coisa. Porque nessa sociedade, se nós formos para a sociedade quer que a gente tenha algo, né? Tenha algo material, mas
lá no começo, houve aquela ruptura, houve essa separação, onde o homem se achou que ele deveria se afastar de Deus, que a religião era uma coisa ruim, o cristianismo era uma coisa ruim, ultrapassada. O cristianismo é uma coisa ultrapassada. O modernismo é o que nós vemos na nossa sociedade, no materialismo, nas coisas modernas que está aparecendo, isso que o homem acha que é, o homem acha que é. Então, essa nossa falta de fé nos faz levar a grandes dificuldades para nós mesmos, uma ansiedade, uma coisa ruim, que a gente vai se apoderando de nós. E por quê? Porque nós não temos um Cristo do nosso lado. E daí vocês diriam assim para mim, nossa, mas as igrejas estão cheias de gente. A gente passa numa igreja, passa na outra igreja, e as pessoas estão lá louvando a Deus, há igrejas lotadas de pessoas. Mas o que será que nós vamos procurar na igreja? Nós vamos procurar os bens espirituais ou nós vamos procurar os bens da matéria? Porque nós, eu falo por mim, nós ainda gostamos das coisas materiais. Nós gostamos, nós ficamos felizes com as coisas materiais. Então a gente vai para uma igreja, a gente fala assim, meu Deus, que meu filho passe no concurso. Meu Deus, e fica lá rezando para que o filho passe no concurso. E o marido arruma um emprego público para ganhar bastante dinheiro, né? Porque já tem uma estabilidade boa, para comprar uma casa, para comprar um carro bom, né? Olha que beleza, meu filho, ai, que bom meu marido, né? Meus irmãos, minha família. Então a gente ainda gosta dessas coisas da matéria. Mas nós não vamos para a igreja para falar assim, meu Deus, que o meu filho seja um homem digno, que mesmo que ele tenha um emprego simples, mas que ele ame a família, que ele cuide dos seus filhos, sabe, pedir essas coisas espirituais para os nossos amores, né? E a gente muitas vezes faz assim, que o meu marido seja um bom pai, que ele seja um bom filho para a mãe dele, que nós tenhamos uma família boa. Vocês podem perceber como ainda nós estamos equivocados com os nossos pedidos, porque a gente quer as coisas da matéria ainda, e eu falo isso por experiência própria, minha mesmo. A gente ainda gosta do que é material, do ter, do possuir ainda, mas a gente já tem a capacidade de compreender, a gente já está no ano 2000, a gente já tem uma inteligência para poder se melhorar, para a gente começar a falar assim, não, eu já compreendo, eu já quero as coisas espirituais. Então o que nós precisamos nesse momento? Por que nós falamos tudo sobre esse processo da religião chegar até nós? Para que nós possamos compreender, porque quando nós compreendemos, nós podemos lidar melhor com as nossas experiências da vida. E assim, nós vamos falar assim, não é aquele dia que você vai na igreja louvar o Cristo um dia por semana e sai da igreja e fala assim, já fiz a minha obrigação, né? Já fiquei uma hora dentro da igreja, já louvei, já cantei, já rezei, agora eu vou sair da igreja, saio lá na porta, lá fora, isso eu falo igreja, todas as igrejas, né? Todas nós mesmo, saímos ali fora, a gente já sai xingando o trânsito, a gente já sai xingando o menino que passou correndo, a gente vai para o trabalho, amanhã a gente já vai xingando todo mundo, já vai xingando o patrão, o amigo, o colega, porque a gente já está irritado. Então, a gente não é esta a religião que o Cristo veio nos trazer. Não é essa a religião que o Cristo veio nos trazer. Nós temos que voltar. O Espiritismo
ele volta lá no início, ele vai retirar, assoprar de cima dos rituais, dos paramentos, vai soprar tudo isso que o próprio homem, o próprio nós próprios, colocamos em cima da religião para dizer o que a religião é, e vai retirar tudo isso para mostrar a essência do cristianismo. E a essência do cristianismo, o que é? É nós sermos religiosos todos os dias, todas as horas da nossa vida. Não é só aquela hora que nós vamos para a igreja, como eu estava falando, não. É nós sermos religiosos quando a gente chega em casa, quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa, quando alguém fala de atravessar por nós, que nós sejamos, usemos do cristianismo todas as horas da nossa vida, todos os dias. Então, é conversar com o Cristo. Quando a gente tem aquele problema, senta, vai lá, que figura linda de Jesus conversando com o jovem, mas também com nós velhos, também ele conversa, ele não é só com os jovens. Então a gente sente e fala: Jesus, olha, eu estou com esse problema sério com o meu filho. Jesus, eu estou com esse problema sério de saúde. Eu precisava que o Senhor me ajudasse, né? E daí me dá ideias de como ajude o médico, ajude pessoas para que a gente possa resolver esse problema. Então, Jesus vai o quê? Amansar, vai dar paciência para o marinheiro, né? Vai acalmar o mar, mas ele vai dar paciência ao marinheiro. E a gente vai saber, vai ter ideia de falar: nossa, que ideia que eu tive, né? Eu já sei, já resolvi meu problema. Olha só como era fácil. E assim a gente ainda resolveu o problema. Mas são os nossos anjos guardiões, são o próprio Cristo caminhando com nós. Então nós temos que sentir Jesus perto de nós. Nós temos que conversar com Ele, ter assim aquele bate-papo com Ele, ser amigo do Cristo, ser aquela pessoa assim que vai realmente caminhar com o Cristo, caminhar onde for. Ai, mestre, Jesus, olha, eu vou no supermercado, vamos comigo que eu possa saber conversar com as pessoas, que eu não possa ficar irritado, né? Que a gente, às vezes, muitas vezes vai para um lugar, a gente já fica irritado, a gente fica nervoso, mas se a gente for com o Cristo, a gente não vai ficar nervoso, a gente vai ser sempre um ser bom, que é exatamente o que o Cristo veio nos ensinar, e a proposta do Cristo que Ele nos trouxe. E aí, nós vamos ver essa proposta do Espiritismo, de tirar tudo isso que o homem colocou em cima e vir para o cristianismo puro, para o cristianismo dos primeiros tempos. E não importa a religião que nós estamos, não importa, porque religião é rótulo. Não importa que numa família um ou outro é católico, outro é espírita, outro é protestante, não tem problema. O importante não é a religião, mas é a religiosidade. A religiosidade. Como eu vou reter os ensinamentos que eu vou buscar na igreja e vou trazer para o meu dia a dia. Então, é isso. Não importa, não há brigas como no passado nós fizemos. Quantas lutas, quantas guerras em nome do Cristo. Não precisa. No final de tudo, o que vale mais é a nossa religiosidade, o como nós nos tratamos, o como nós tratamos o nosso próximo. Então, essa é a grande proposta do Cristo: o amor ao próximo, o perdão e a conexão espiritual, a conexão com esse Deus maior, com este Pai que está nos amparando todos os dias da nossa vida, e que o Mestre Jesus está todos os dias. Esse
amor ao próximo, o amor a nós mesmos, em primeiro lugar, nos amar, nos compreender e saber quais são os nossos defeitos, melhorar esses nossos defeitos, porque nós estamos aqui com esse tempo maravilhoso que Deus nos oferece. E esse tempo é para que nós possamos aprender a sermos melhores, porque como Cristo, como nós vemos, o Cristo está aqui todos os dias nos estendendo as mãos para que nós possamos ser cada vez melhores, cada dia mais felizes, não só nós, como também todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que compartilham as nossas vidas. Então, esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Nada mais de religião. Não precisa nós termos um rótulo, mas nós precisamos ser todos irmãos, começando esse trabalho junto com nós mesmos, nos conhecendo intimamente, nos conhecendo